Olá, boa tarde. Eu sou Iñigo Serrano, sou gerente comercial e cofundador da Bequant. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estão participando deste webinar por seu tempo. Gostaria de comentar brevemente sobre a Bequant, a nossa empresa. A empresa começou na Espanha em 2011 e foi fundada por 4 engenheiros de telecomunicações. Durante os primeiros anos, trabalhamos em uma série de patentes e lançamos nosso primeiro produto em 2016. Desde então, implantamos mais de 600 nós em 40 países, em 6 continentes, e já estamos otimizando mais de 2,5 terabits por segundo no mundo. No Brasil, nós começamos a trabalhar há alguns meses e já contamos com uma equipe de 5 pessoas e vários parceiros que nos ajudam a comercializar nosso produto para provedores de internet. Para terminar essa introdução, gostaria de comentar que durante esta sessão vocês podem tirar suas dúvidas através do chat deste aplicativo e tentaremos respondê-las ao final da sessão, se temos tempo. E a sessão será também gravada e estará disponível no nosso canal do YouTube em breve. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao Denis Siagi, que é um dos nossos parceiros e vai conduzir este webinar. Denis, por favor, quando quiser. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiro, queria me apresentar, né? Meu nome é Denis, como o Iñigo já falou. Eu trabalho já com telecom já há alguns anos. Trabalho especificamente com provedores de internet. Estou aí nesse ramo há 20 anos, praticamente. E uma coisa assim que eu queria, como experiência própria, né, deixar, eu conheci o Iñigo, entrou em contato comigo há um ano atrás, eu acho, né, Iñigo, sobre o Bequant. E eu, assim, de início, a gente fica meio receoso por ser uma coisa que a gente não conhece. Mas a partir do momento que foi implantado na nossa rede, eu realmente senti uma diferença muito grande. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês o sistema. Eu quis colocar lá de início na nossa rede justamente para que a gente pudesse oferecer uma coisa que tivesse referência no Brasil. Tá? Se o Iñigo quiser fazer alguma consideração relacionada a essa introdução ali. Iñigo? Sim, desculpa. Sobre esse primeiro contato que a gente teve, você fez uma consideração, alguma coisa? Não, está tudo bem. Tá, eu vou abrir a apresentação aqui, então, compartilhar minha tela. Deixa eu só pegar aqui ela. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a apresentação. Tá? Já pode, Denis. Sim, é um instante que eu estou colocando aqui a tela que vai ser apresentada. Conseguem ver a tela? Sim. Tá. Inicialmente, a gente tem umas certas dificuldades, eu acho que todos os provedores, que é justamente o congestionamento de tráfego que tem na rede. Né? Seja ele por questões de operadora, por questões de restrição, de limitação de hardware, que alguns equipamentos, o que é mais popular hoje no mercado, que é os equipamentos MikroTik. E a Bequant veio para poder solucionar esse problema. Né? Ele possibilita a gente ter uma vida útil
bem mais prolongado, né, de equipamentos que tem um hardware um pouco mais fraco, né? E assim, eu vou passar alguns tópicos e vou explicando conforme, assim, de forma bem informal mesmo. Eu acho que fica mais fácil para a gente poder compreender. Tá? E eu também gosto de conversar assim de forma mais não muito técnica, né? Ficar mais fácil, porque às vezes muitas pessoas que às vezes estão participando não têm um conhecimento profundo dessa área técnica, então eu acho que fica mais fácil para todo mundo compreender. A plataforma Biquant, ela tem uma otimização do tráfego TCP, ela faz o gerenciamento de largura de banda dos clientes, né? Então ela faz uma integração com o sistema, com o ERP, né, da empresa, do provedor, e o controle de banda pode ser feito diretamente no Biquant. Tá? A visibilidade da rede, ele te dá vários gráficos de como a rede está se comportando, de retransmissão de pacotes, de latência alta, qual tipo de serviço apresenta, que o cliente está tentando acessar, às vezes um CDN que está muito distante, e ele te dá a informação de qual CDN é esse, e você consegue manipular o tráfego e apontar talvez até para um CDN que esteja mais próximo da tua rede. Então, ele te dá também ferramentas métricas para diagnosticar problemas que às vezes ficam invisíveis aos olhos do administrador da rede. Os problemas mais comuns, né, que os provedores enfrentam são problemas de velocidade irregulares, né? Às vezes o cliente está com uma taxa de transferência lá de 10 mega, 15 megas, de repente ele cai para 3, 4 e aí sobe para 20, 25, 30. Então, essa oscilação, ela prejudica muito, principalmente conteúdo de streaming, né? Por exemplo, às vezes você vai abrir um Netflix e o Netflix está lá com a qualidade em Full HD, por exemplo, né? E em 4K, onde ele consome ali na faixa de 26 megas. Daqui a pouco a qualidade da rede cai, né, por algum congestionamento de tráfego, alguma limitação, a qualidade da rede cai, e aí esse vídeo começa a quadricular, começa a ficar robotizado, né, começa a perder bastante qualidade. Então, essa variação prejudica bastante o desempenho, principalmente de conteúdo de streaming. E o Biquant resolve esse problema. Ele consegue estabilizar a latência, consegue estabilizar o que está chegando até o cliente, para que não ocorra essa variação, né? esses cortes, essas quedas de qualidade que acontecem bastante. Uma coisa que me lembrou aqui agora, o PTT de São Paulo, ele de vez em quando apresenta algumas instabilidades, né? E isso é um dos problemas que podem ser resolvidos com o servidor, né? com o Beacon. É justamente ele evitar a retransmissão de pacotes e poder entregar esse conteúdo com mais qualidade até o usuário final. A questão de latência da rede para jogos, principalmente, foi uma das coisas que eu notei bastante diferença. A gente tem na nossa rede aqui bastante provedores, dois provedores que a gente atende, né? E os clientes desses provedores e os nossos clientes diretamente falaram que, principalmente para games, os jogos online melhoraram significativamente a qualidade dos jogos. Problemas de qualidade, como eu falei, de transmissão de streaming de vídeo, Netflix, YouTube, já falei no início, né, que ele evita essa oscilação de rede muito grande. Às vezes o cara está com 10, 15 mega e cai para 2, 3, e aí o vídeo perde bastante qualidade e o cliente começa a reclamar. Então, esse problema a gente conseguiu resolver aqui. A redução do congestionamento de banda, né, também já foi citado. Ele cria as filas individuais de acordo com cada serviço. E o uso abusivo da banda de rede por parte de alguns assinantes. O que seria esse uso abusivo? Às vezes o cliente tem lá um link de 50 megas e ele coloca um torrent, por exemplo, na rede. Vários arquivos torrent lá para baixar filme, para baixar música,
aplicativos, etc. E a gente sabe que esses programas, esses softwares de torrent, eles consomem muita banda, eles geram muita conexão simultânea. Então, a gente consegue configurar dentro do Beacon os profiles de acordo com cada tipo de serviço e priorizar o tráfego dos conteúdos mais sensíveis à perda de pacote, à retransmissão, à oscilação na latência. Então, dessa forma, a gente consegue colocar o tráfego, né, de conteúdos não tão nobres, vamos dizer assim, um pouco mais abaixo e colocar os conteúdos mais nobres acima, onde ele vai retransmitir, onde ele vai repassar para o cliente, né, uma sensação de uma velocidade maior. Tá? E outra coisa que os administradores de rede sofrem bastante é a ausência de aplicações que mostrem a qualidade da rede, que mostrem as métricas da rede. Né? Então, a gente não consegue, com o que a gente já tem, no geral, no mercado, a gente não consegue ter uma informação detalhada de como está a saúde da nossa rede. Né? Se está tendo muita retransmissão, qual tipo de conteúdo que o usuário mais utiliza, para a gente poder dar uma preferência maior para aquele conteúdo. A gente tem, como que eu vou falar, conexões simultâneas muito rápido, muitas conexões simultâneas ao mesmo tempo. Isso começa a gerar um congestionamento na rede e o Beacon mostra tudo isso aí para quem tiver, né, com o sistema rodando. Ele te dá várias informações de diagnóstico da rede. A otimização do tráfego TCP, o que eu notei? Depois que a gente colocou o servidor para rodar, eu notei que os conteúdos de UDP, né, o protocolo UDP, todos os conteúdos que dependem do protocolo UDP, eles tiveram uma fluidez melhor. E eu comecei a analisar os gráficos do serviço e eu notei que, por não ter o congestionamento em cima do tráfego TCP, o conteúdo UDP ele consegue chegar com mais qualidade, com mais rapidez até o destino. Né? Mesmo que o tráfego UDP não tenha, assim, vamos dizer, uma gerência, né? Uma manipulação, né, dentro do servidor, mas por a gente descongestionar a camada TCP, né, o protocolo TCP, fluxo de dados, o UDP ele consegue uma fluidez melhor. Então, a gente tem uma melhoria nos dois protocolos, né, nas duas. O servidor, ele é instalado no meio da rede, tá? Ele pode ser instalado em vários nós da rede. Tá? Ele pode ficar no meio, tá? Entre o BGP, que no caso seria esse equipamento aqui, tá? O servidor aqui no meio e o Access Gateway, que no caso dos provedores é o BNG, né? Ou servidor PPPoE. Dessa forma aqui, ele vai conseguir otimizar todo o tráfego que vem dos clientes, tá? E no caso do provedor tiver uma rede segmentada, por exemplo, uma rede Wi-Fi, uma rede fibra e outra rede 5G, né? Outra rede com dados móveis. Todo o tráfego vai vir para o BNG e vai ser otimizado através do servidor. Mas ali na frente, para poder ficar mais clara, né, como que o servidor otimiza esse tráfego, tem uma animação que vai deixar bem claro ali. Ele pode ser instalado também entre o BGP e a operadora, tá? Porque ele fica completamente transparente. Então, ele pode ser instalado entre o Internet Gateway e a internet aqui, que no caso seria a operadora. Ele pode ser instalado aqui no meio. Ele pode ficar entre o BNG e o BGP, ou ele pode ficar entre o BNG aqui, que no caso o servidor PPoE dos provedores, e o equipamento que faz a última milha, né, que leva o sinal até o assinante. Que pode ser OLT, pode ser um switch, ou equipamentos de rádio, ou equipamentos 5G.
Uma particularidade que eu notei, e no caso de provedores que utilizam CGNAT, para ter uma otimização da última milha, eu senti uma melhora entre o CGNAT e os clientes. Tá? Então, se no caso, aqui no meio, nesse trecho aqui, tivesse um equipamento fazendo CGNAT, né, o servidor poderia ser utilizado também entre o CGNAT, tá, e os clientes. Então, como ele fica completamente transparente, ele é muito versátil e pode ser instalado em qualquer nó da rede, tá? Em qualquer meio ali de ativos da rede. Só um adendo aqui que eu acho que pode ser considerado. Aqui entre o BNG e o BGP, no caso, como ele está instalado aqui no meio, eu acredito que alguns participantes aí, né, devem ter pensado o seguinte: mas aí eu vou ter que interromper o tráfego da minha rede para poder colocar o BNG, o Bitquant para rodar, né? Na verdade, não precisa. Ele é um servidor que fica completamente transparente, tá? Ele trabalha em cima da camada 2, então ele fica completamente transparente na rede. O que pode ser feito para evitar, que foi a solução que eu tomei aqui, né? Eu fiz uma conexão paralela daqui para cá, tá? Do BNG até o BGP, fiz uma conexão paralela aqui, ó, e coloquei o servidor aqui no meio. Fechei uma outra seção BGP daqui do meu BNG até o meu BGP e coloquei a prioridade de tráfego para passar por dentro do Bitquant. Tá? Então, dessa forma, eu tenho um backup. Isso pode ser feito com BGP ou com o OSPF. No caso do OSPF, ele faz a convergência de rota mais rápido. Então, no caso de uma parada, por exemplo, o servidor deu algum problema de hardware e parou de funcionar, o tráfego automaticamente vai converger pela rota paralela, tá? E passa por fora do Bitquant. No caso do OSPF, ele é muito rápido, então praticamente vai ser uma queda imperceptível para o usuário. Eu estou indo rápido demais, pessoal? Vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Sim, estou conseguindo. Tá. Então, vamos lá. A sensação do cliente hoje, né, é que, vamos supor que a gente tem ali um tráfego, um link de 50 megas. Tá? O link de 50 megas, ele te dá uma sensação até razoável de velocidade de navegação. Porém, a gente não consegue utilizar esses 50 megas na totalidade dele, justamente por causa da retransmissão de pacote. Quando você tem um link de 50 megas e tem muita retransmissão de conteúdo, parte dessa banda fica sendo utilizada justamente para retransmitir um conteúdo. É como se você estivesse refazendo o mesmo trabalho várias vezes. Então, a tua produtividade vai diminuir. Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que a gente vai sair, por exemplo, vai passear. A pessoa ela vai se arrumar, ela vai se vestir, aí ela entra no quarto, aí ela pega uma calça no quarto, vai no outro quarto, pega uma camiseta, depois vai no outro quarto, pega um calçado. Não era muito mais fácil se você fosse num lugar só, pegasse tudo que você vai precisar e utilizasse, ao invés de ficar andando para lá e para cá e refazendo um trabalho, ou experimentando em várias roupas até descobrir qual a roupa que você vai querer utilizar para sair? Quando você já vai com uma coisa pronta, a eficiência é muito maior. Então, a retransmissão, ela causa esse problema. Ela causa um retrabalho no equipamento, porque acaba aumentando o uso de CPU, acaba aumentando o tempo de abertura de conteúdo, a qualidade do site que o cliente vai utilizar, né? E essa é a sensação que o cliente tem depois que o serviço está sendo executado na rede. Tá? Então, a sensação de velocidade ela é maior, não porque está sendo usado mais banda, mas ela está sendo usada com mais eficiência. A mesma quantidade de tráfego está sendo usada com mais eficiência. Né? Não necessariamente, mas o cara não passou de 50 para 100 megas.
né? Ele continua com 50 megas, mas aqueles 50 megas é mais eficiente. Tá? Então, a sensação que o cliente tem é justamente essa, tá? De que ele contratou 50 megas, mas é como se eu tivesse 70, por exemplo, porque ele está conseguindo utilizar a banda IP que ele contratou com mais eficiência, mais qualidade, sem ficar refazendo o mesmo trabalho, né? Sem os equipamentos dele ficarem refazendo o mesmo trabalho. Os aplicativos hoje, eles não usam, como eu falei, eles não usam a velocidade 100%, né? Justamente por causa de limitações, muitas vezes de hardware. E a retransmissão, ela causa uma latência mais alta também na rede. Esse congestionamento, a latência mais alta, porque quando você tem um pacote que está sendo retransmitido várias e várias vezes, você acaba demorando mais para concluir uma certa tarefa. Tá? E o BigQuant ele faz com que essa capacidade de banda ela seja mais amplamente utilizada, ela seja utilizada com mais eficiência. Tá? Igual mostra essa animação, imagine que cada linha dessa, né, cada fila dessa aqui, né, é uma fila mesmo, onde ele reorganiza os pacotes que estão trafegando na rede, de acordo com o tipo de serviço, né, e prioriza os conteúdos mais sensíveis à retransmissão, o que causa a sensação no usuário de uma qualidade da internet melhor, uma velocidade maior. Aqui tem mais uma animação onde ele mostra como que funciona o sistema, né, por dentro, como que ele consegue reorganizar esses pacotes e retransmitir. Então, a gente tem ali no canto direito, né, 2 servidores de conteúdo, onde o mesmo conteúdo vai ser enviado para usuários, um com o BigQuant e outro sem o BigQuant. Ali a gente consegue ver o cliente solicitando o fluxo, né? O cliente solicitando o conteúdo. Um percurso que demoraria em torno de 5 segundos. Então, o servidor recebeu o conteúdo, o BigQuant, ele já manda a resposta, o ACK, de volta para o servidor de conteúdo. Ele já prepara o segundo fluxo e manda de novo os outros pacotes. Assim, ele recebe a confirmação do cliente na linha de baixo. Ele recebeu o fluxo, ele já descarta o primeiro pacote e retransmite o pacote 2 e 3. Enquanto a linha de cima está enviando ainda o pacote 2 e 3. Então, veja que o cliente de baixo ele já teve uma eficiência maior, ele já recebeu todo o conteúdo, né, com um tempo bem menor do que o cliente de cima. Essa é a sensação que o cliente tem quando ele vai abrir algum tipo de conteúdo, seja ele de streaming, seja ele TCP, um carregamento de site, um envio de alguma coisa, porque ele não faz a otimização só do download, mas também do upload. Então, a gente tem uma melhora bem significativa na rede com o sistema em produção. A gente tem algumas métricas, né, do que o sistema causa de melhoria. Por exemplo, nos downloads ali, né, a gente tinha uma média de 9.2 megas por usuário, né, e o usuário começou a conseguir utilizar do que ele tem contratado, né, 11.9 megas. Vamos imaginar que isso aí numa rede com 2.000 clientes, por exemplo, dá uma quantidade de banda que está conseguindo realmente ser entregue para o cliente, o que ele realmente está contratando, bem mais alta. Então, o cliente ele tem a garantia de que ele está realmente recebendo a banda que ele contratou, evitando as retransmissões e aumentando a eficiência da rede.
Conteúdos de streaming como YouTube, por exemplo, né? Nesse exemplo tivemos Olá, Denise. Denis, Olá, Denise. Temos problemas com o áudio. Denis, você escuta a gente? A gente não está te escutando. Deixa eu ver aqui. Será que teve algum problema com o microfone? Foi, Agora teve. sabemos. Se você puder Foi. voltar um pouco a parte do monitoramento ali, do consegue me gráfico ouvir? vermelho. Agora sim. Ah, tá. Vamos colocar no meu fone de ouvido. Nessa parte aqui? Essa é exemplo de melhoria. Isso, a partir daí. Tá. Até que parte foi ouvida? Até a parte do monitoramento. Você pode pegar a partir desse slide e seguir. Então, retornando aqui. A gente, nesse gráfico, né, teve uma melhora na média geral. Essa aqui. O ponteiro do mouse vocês veem ali, né? O mouse, sim. O ponteiro do mouse aqui vocês veem, né? Sim. Tá. Então, nessa aqui é a média de uso de banda, que a gente teve uma entrega, né, do que realmente o cliente contrata, de 29,2%. Então, o cliente tem essa sensação de que realmente está sendo entregue o que ele realmente está contratando. Conteúdos de streaming, tipo YouTube, TikTok, Netflix, a gente teve melhorias ali de 38%, que subiu de 14,6% para 20,2%. Tá? Uma coisa que foi me questionado uma vez, mas isso vai aumentar a quantidade de banda que eu utilizo no provedor? Né? Eu vou precisar contratar mais link? Na verdade, não. O que acontece? Quando o cliente ele contrata, igual o exemplo que eu dei anteriormente, quando o cliente contrata 50 megas, ele tem a sensação de que ele não está recebendo aquela banda. Tá? Por quê? Justamente por causa das retransmissões que acontecem na rede. Tá? Com o servidor rodando dentro da infraestrutura do provedor, ele consegue entregar para o usuário o que o usuário realmente contrata. Então, pode acontecer que o provedor tenha que contratar um pouco mais de link se ele já estiver no limite da capacidade. Tá? Aí pode acontecer, porque realmente o cliente ele vai conseguir utilizar o que ele está contratando de fato. Ele vai conseguir utilizar o mais próximo dos 100% ali que ele tem de banda contratada, com a máxima eficiência possível. Tá? Então, a melhoria de TikTok foi a de 38,3%, 12,7% Netflix. Isso varia também de acordo com a distância que o CDN está do cliente. Então, provedores que têm CDN na própria infraestrutura, essa melhora aqui é maior ainda, o cliente consegue sentir mais ainda essa melhora. E aqui abaixo, a classificação de acordo com a latência, de 0 a 10 milissegundos. A gente teve uma melhora aqui nos conteúdos, né, de 0 a 10 milissegundos, de 26,6%, de 10 a 60 milissegundos, de 29,9%, e nos conteúdos com mais de 60 milissegundos, que geralmente são conteúdos fora do Brasil, jogos e tudo mais, de 38,1%. O case de sucesso, né, alguns cases de sucesso que a gente tem,
todos os clientes realmente falam que teve uma melhoria grande na rede. Inclusive, alguns clientes que utilizaram a licença de teste falam que, às vezes, até recebem ligação de cliente falando que teve uma melhora e tal, querendo agradecer o provedor, ou até mesmo para dar um feedback, né, para o provedor que realmente teve uma melhora. Não sei, Denis, se você pode igual mostrar o sistema que está funcionando. Sim, posso sim. Já vou abrir aqui. Vamos continuar, sim, com isso. Obrigado. Consegue ver ele? Sim. Olha, alguns menus aqui eu não vou poder mostrar por questões de privacidade até dos clientes. Tá? Como IP do usuário, conteúdo que o usuário está navegando, tá? Mas esse servidor ele está em produção hoje. É o servidor que a gente está utilizando aqui na nossa rede. O nosso horário de pico nessa rede onde ele está instalado é em torno de 2,5, 3 gigas mais ou menos. Né? O status da otimização de tráfego que a gente tem. Então, a gente tem uma melhora bem grande, vocês podem olhar no gráfico, né, de acordo com a média geral, hoje em torno de 1.500 usuários conectados diretamente na rede. Se a gente pegar desses 1.500 usuários, a média de tráfego de cada um subiu de 12,4 para 14,2 megas. Então, o usuário teve uma sensação de velocidade de entrega maior na rede dele. Tá? Isso é o que está em produção hoje na nossa rede. Certo? Conteúdos de TikTok, Netflix, não teve uma alta na entrega. YouTube, principalmente, ó, a diferença que teve o conteúdo de YouTube aqui para nós, né, 42,3% de melhoria. Isso para quem gosta de ver música no YouTube, quem tem assinatura, inclusive, do YouTube, muita gente tem, né, para evitar as propagandas ali. Então, o cliente tem uma sensação de entrega de conteúdo muito mais rápida na rede. Isso é a parte da downlink, mas também no upload. Sim, tem a questão do upload. A questão do upload também. Né? A entrega, no caso, hoje é muito comum pessoas fazerem, inclusive é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Transmissões de conteúdo. É muito comum as pessoas utilizarem isso até como fonte de renda. Muita gente gera conteúdo digital para publicar na internet. E a possibilidade de enviar, fazer uma live, fazer uma transmissão ao vivo com uma qualidade melhor, isso faz toda a diferença. Então, a parte de upload também é otimizada. Tá? Então, hoje, o conteúdo que a gente tem, de 5 a 30 milissegundos, nós tivemos uma melhora aqui de 17,6%. Né? Então, qualquer tipo de otimização que a gente possa fazer na rede para conseguir entregar um conteúdo de mais qualidade para o usuário é fundamental. Porque hoje em dia a concorrência para provedores de internet está muito grande. O cliente sempre quer um serviço melhor, pagando menos, e o provedor sempre tem que pagar mais, porque ele tem que contratar mais link, mais equipamento. E o Biquant veio para poder otimizar, dar uma longevidade maior para equipamentos. Um exemplo que eu posso dar aqui é provedores que ainda utilizam equipamentos microchip, né? Que no Brasil são inúmeros. Imagina você poder colocar numa CCR 1036, por exemplo. Né? Não estamos ganhando nada da microchip para fazer merchandising dela, mas é um equipamento muito comum com os provedores. Imagina você poder colocar 2, 3 mil clientes numa CCR 1036. Né? O Biquant possibilita essa ampliação justamente porque você consegue tirar o controle de banda de cima do microchip
e colocar o controle de banda do usuário no servidor Biquant. Você consegue fazer a integração do Biquant com o ERP, com o teu sistema de gerência, e aí você consegue colocar o CGNAT numa caixa, né, o CGNAT no equipamento, o teu concentrador PPPoE em outro equipamento, e o controle de banda vai ser feito lá no Biquant. Então, eu já fiz laboratório, né, já montei em laboratório 2.000 sessões PPPoE, sem o controle de banda, e uma CCR 1036 ali, por exemplo, que consegue tocar tranquilo. Enquanto se você não tivesse uma solução dessa, teria que partir aí para uma solução proprietária, um equipamento mais profissional, tipo Huawei, Cisco, Juniper, algum outro fabricante, que custa muito mais caro do que uma CCR. Então, você consegue dar uma longevidade maior para a tua rede utilizando uma solução simples, né? A gente tem a melhoria em percentual, né, na latência. Então, a gente teve 10%, isso no dia de hoje, né? O gráfico foi montado no dia de hoje. Então, hoje a gente teve uma melhoria aqui no final de 14,93% na latência da nossa rede. Então, vamos supor que a gente tivesse em torno ali de 30 milissegundos. Baixou 10%, né, eu estaria com 27, 25 milissegundos, 20 milissegundos. Então, é uma diferença que, para quem está jogando, por exemplo, para os jogadores aí faz uma grande diferença. Tá? Então, Podemos também ver, Denis, a parte da visibilidade da DPI em Statistics. Embaixo, né? Está lá? Sim. Por serviço. A gente tem os conteúdos, a gente pode ver aqui até 30 conteúdos diferentes. E ele mostra... Os mais importantes, né? Os mais importantes. A gente pode classificar aqui pela latência. O conteúdo tem com a latência mais baixa para nós, né? O CDN está a 3 milissegundos. O WhatsApp está a 5 milissegundos. YouTube a 7 milissegundos. Então, esse conteúdo, essas métricas aqui, a gente pode utilizar elas justamente para poder manipular o tráfego dentro do BGP e apontar, priorizar, né, ou direcionar o tráfego para um servidor de conteúdo que esteja mais próximo, melhorando também a experiência do cliente relacionada à velocidade, ao carregamento das páginas e conteúdos da web. Também a parte da Hour Volume per Service no DPI, para mostrar os diferentes aplicativos que estão sendo utilizados. Isso, obrigado. Tá? A gente pega, por exemplo, o WhatsApp. A gente pode olhar todo o gráfico, né, de consumo na média de WhatsApp por horário. Eu posso selecionar também aqui maior uma semana. Esta informação está disponível para cada um dos assinantes do ISP. Então, o ISP pode ter esta informação e utilizar para gerenciar de uma melhor forma o ISP. Então, essa informação está disponível também para cada um dos usuários. Sim, sim. Com essas informações a gente pode otimizar muito a rede. Além da otimização que o servidor já faz naturalmente, a gente pode, como é que fala, dar uma melhorada ainda mais, né? Dar uma acelerada ainda mais, direcionando o conteúdo que a gente tem para servidores mais próximos, né? Quem trabalha com BGP sabe que a gente consegue manipular esse tráfego e apontar isso para onde tem um conteúdo mais próximo. Muitas vezes o pessoal leva tudo que é conteúdo de CDN para São Paulo, né? Sendo que tem o CDN próximo da rede dele.
Então, ele pode direcionar esse conteúdo de CDN para um servidor que esteja mais próximo da rede, otimizando mais ainda. E com essas informações que o Ubiquant passa, ele consegue ver isso com clareza. Para quem é administrador de rede, isso aqui é uma ferramenta essencial. Eu, por exemplo, ultimamente estou utilizando bastante isso aqui para poder identificar, né, onde é que estão os problemas da nossa rede. Sim, há uma parte que não temos acesso por razões de confidencialidade, todo que as métricas dos assinantes, que podemos ter informações de velocidade máxima, retransmissões, latência, aplicativos que estão sendo utilizados, mas tudo isso também ajuda ao ISP a melhorar e a gerenciar de uma forma melhor todas as operações, não? Com os clientes. Sim, sim, com certeza. Ali no próprio site da Ubiquant, deixa eu abrir aqui, a gente tem bastante informação e muito detalhe. Eu achei que o pessoal que desenvolveu essa página aqui está de parabéns, viu, Vinícius? Bem informativa, bem ilustrada. O que todo mais interessante tem é a possibilidade de fazer um teste gratuito, não? Poder ter esta informação e conhecer de uma forma melhor o que fazemos e os resultados que podemos oferecer aos ISPs. Sim. Eu vou continuar aqui a apresentação, e ali a gente tem... Essa parte do final, não? Tem essas informações de teste, de banda e tudo mais. O Ubiquant, ele te dá uma eficiência boa na rede. É um software que é barato, eu não achei um custo elevado, tá? Pela melhoria que ele causa na rede, pela quantidade de informação, eu achei um preço muito acessível. De acordo com o hardware, pode ser dimensionado para até 150 GB por servidor. Uma coisa que tem que cuidar muito para não prejudicar a qualidade do sistema é justamente o hardware que vai ser utilizado. Isso é uma coisa que, independente de qualquer tipo de plataforma, eu, como administrador de rede, eu gosto até de avisar sempre que eu vou fazer algum tipo de ajudar algum provedor ou algum tipo de assessoria, tentar buscar o datasheet do hardware onde vai ser instalado o sistema, independente de qual sistema que vai ser colocado nesse servidor. Né? E a gente cuidar o hardware que vai ser colocado. Cuidar a velocidade do barramento, cuidar a velocidade das conexões de rede, cuidar o tipo de disco que vai ser utilizado. Para cada tipo de serviço existe um disco próprio, não é qualquer servidor que você pode colocar um SSD, por exemplo. De acordo com a aplicação da máquina, existe uma configuração específica para ela. E no caso do Ubiquant não é diferente. Tá? Então, existe a possibilidade de até 150 gigabits por servidor, porém, tem que ser obedecido os requisitos de hardware. Os planos de velocidade do usuário são baseados por serviço ou pelo IP do usuário. No caso de usuários que têm, no caso de provedores que utilizam o CGNAT, para que o Ubiquant possa fazer o controle de banda do usuário final, o Ubiquant tem que ficar entre o CGNAT e o usuário. Tá? Ele tem que ficar no meio, porque senão ele não consegue fazer essa habilitação. Quando o fluxo chega no CGNAT, o endereço de IP de origem do fluxo ele é alterado. Então, o Ubiquant ele reconhece o fluxo com o IP de origem. Se esse IP de origem foi alterado, ele vai fazer a limitação em cima do IP que chegou nele. Então,
para que ele faça esse controle de banda do usuário e possa tirar esse controle de banda de cima da MikroTik, para provedores que utilizam MikroTik, o Biquant tem que ficar entre o BNG, entre o concentrador TTP-AE e o usuário. Tá? Pode ficar antes da OLT, por exemplo, entre o servidor PPoE e a OLT. É onde ele vai fazer o controle de fluxo, de conexão e de tráfego por assinante. Tá? E aqui tem as métricas de controle de tráfego, né, de fluxo, de acordo com o serviço. Então, a gente pode colocar, por exemplo, planos de 100 MB, o throughput, né, de congestionamento, atualizações e a limitação por cada política. Então, você pode colocar, por exemplo, que atualizações de Android, atualizações de Windows, eles têm uma prioridade menor do que um fluxo de streaming. Né? Existem muitos aparelhos de telefones, celulares e computadores que quando coloca para fazer uma atualização, por exemplo, ou às vezes está lá a atualização automática, ninguém consegue usar a internet em casa, porque o computador está fazendo atualização lá, atualização do Windows 10 para o Windows 11, por exemplo. Ele vai baixar 5, 6 GB de dados, enquanto isso ninguém consegue utilizar a internet. Então, quando a gente consegue manipular, fazer esse controle de QoS em cima da rede, a gente consegue fazer com que todos os serviços funcionem bem, cada um com a sua limitação, né? Sem prejudicar a qualidade de nenhum deles, onde todo mundo fica satisfeito. Aqui, no caso, ele exemplifica como que que causa a retransmissão. Né? Então, a gente vê ali a fila, os conteúdos de jogos, depois chega o conteúdo de VoIP, o TTL, né, que é o Time to Live, ele expira, que é o tempo de vida do pacote, ele expira, e aí o servidor que está gerando aquele fluxo, né, que está encaminhando aquela informação para o cliente, ele tem que encaminhar de novo, gera a retransmissão, a latência aumenta, e o cliente começa a reclamar. Porque o vídeo está travando, porque a ligação está cortando. E aí, com o servidor em produção, a gente tem esse resultado, onde ele gera várias filas de pacote, cada fila com a sua prioridade. Quando chega o conteúdo de jogos, ele sai na frente, ele é transmitido primeiro. O conteúdo de dados, de voz e de vídeo também é transmitido primeiro. Os conteúdos mais sensíveis, né, a retransmissão, a perda de pacote. E assim o usuário tem a experiência de que ele está recebendo mais velocidade, né, entre aspas, ele está recebendo realmente o que ele tem contratado, só que com uma eficiência bem maior. Aqui a gente tem uma representação de como que seria a gestão do plano, né, no caso, o controle de banda feito pelo Biquant. Ele pode ser feito via Radius, integração do Biquant com o sistema de gestão, via Radius ou via API. Né? Ele aceita as duas integrações. Quando o servidor PPoE faz o account do usuário, essa informação chega no Biquant com o IP do usuário e sai para a internet. Então, esse cara aqui, ó, é o que vai fazer a limitação de banda do usuário. Então, tudo que estiver trafegando daqui até aqui dentro, ela chega sem limitação de banda, o que dá a sensação de mais agilidade na hora de entregar o conteúdo para o usuário.
Esse gráfico ele mostra a diminuição da latência. Então, com o serviço parado, né, com a otimização do BigQuant parado, a gente tem uma latência aqui de 16 milissegundos. E depois, com o BigQuant executando, com a otimização ativa, ele teve uma redução na latência de 20 milissegundos. Essa redução é causada justamente pela diminuição de retransmissões. Quando tem menos retransmissão, a latência também cai. Aqui a mesma representação, né? Só que para conteúdos de streaming, que teve uma melhora de 18% a latência e a entrega do conteúdo, né? Teve uma melhora aqui, uma diminuição na latência de até 18% dos conteúdos de streaming, justamente porque o TCP foi otimizado, foi entregue mais rápido e libera o caminho, né? Vamos dizer assim, libera o caminho para que o conteúdo UDP também chegue com uma eficiência maior. Aqui a gente tem uma representação também do serviço, que é o... Sim, isso é o gerenciamento automático de congestionamento. O que nós fazemos aqui é, para todos os fluxos, estamos medindo a velocidade, a latência e as retransmissões. E quando temos uma aplicação, um assinante que tem uma velocidade que chega ao máximo da velocidade e vemos que a latência ou as retransmissões começam a crescer, então este cliente está numa situação de congestionamento. Então, o que fazemos é uma redução pequena da velocidade justamente para que esta latência, as retransmissões sejam mais baixas. Então, com isso, conseguimos que a qualidade seja muito melhor. E se faz automaticamente, não temos que configurar nada, só o sistema está trabalhando de uma maneira autônoma e automática. É um sistema de aprendizagem de máquina, né? Então ele consegue analisar com mais eficiência, sem intervenção humana. Ele analisa o tráfego conforme o computador realmente reconhece ele. Então a gente pode ver o congestionamento, a latência alta. Assim que o sistema reconhece, ele diminui um pouco a banda daquele serviço, diminui o congestionamento e o fluxo corre melhor. A gente, nesse exemplo, ele mostra a redução das retransmissões. Né? Então, a gente tinha ali em torno de 6% do tráfego de retransmissão, e aqui diminuiu em 50% as retransmissões. Naquela animação que a gente viu em alguns slides anteriores, a gente consegue entender agora como que o sistema consegue otimizar isso. E justamente ele recebe aquele pacote, né? Ele armazena aquele pacote por um determinado tempo, até que o cliente que solicitou aquele fluxo dê a confirmação de que recebeu o pacote íntegro, ele descarta e solicita para o servidor de conteúdo os novos pacotes. E assim ele consegue entregar muito mais rápido para o cliente. Né? E muitas vezes consegue entregar o fluxo já inteiro, sem fragmentar nada. E aqui, alguns exemplos, né, de cases de sucesso que teve relacionado a a utilização do serviço, né, do BigQuant, caso de gerenciamento de banda. E aqui a gente vai entrar na parte de monitoramento de tráfego, que é onde eu mostrei no nosso, que está em produção ali, né, as informações e métricas de latência, de quantidade de tráfego que tem para cada tipo de serviço. Isso a gente consegue, como eu já falei, manipular o tráfego e apontar esse conteúdo para um servidor que esteja mais próximo ou que tenha uma latência melhor ou que tenha uma perda de pacote melhor.
Aqui também a gente já viu no meu ali que está em produção, a distância de cada tipo de conteúdo, uma média geral, a distância que está esse servidor do YouTube do usuário, a distância que está do TikTok, então 68 milissegundos. Nesse caso aqui, poderia ser, por exemplo, o TikTok está uma distância, vamos pegar esse Magis TV aqui, tá? 101 milissegundos. Né? Esse conteúdo, vamos supor que exista um servidor de conteúdo, esse conteúdo mais próximo do usuário. Então, que esteja ali com 30, 40 milissegundos. Né? Isso aqui, pode nessa ser... parte também, isso nos pode ajudar para conhecer a latência que temos dos provedores de trânsito. Porque igual temos 2, 3 provedores, podemos fechar todos, deixar só e ver qual é a latência, fazer a mesma coisa, fechar os outros e comparar qual nos está dando uma melhor qualidade, uma latência mais pequena. Isso, eu faço isso direto aqui. Eu começo a analisar a distância que está o servidor de conteúdo, o CDN. A gente tem 2 operadoras, então eu manipulo esse tráfego direto, porque às vezes por um operador um determinado conteúdo, olhando essa informação desse slide que eu estou apresentando aqui agora, eu consigo ver se o nosso conteúdo, né, por exemplo, o YouTube, se a latência aumenta demais, a distância entre o conteúdo e o usuário aumenta demais, eu consigo descartar os prefixos do YouTube, né, daquela operadora, e direcionar o tráfego para outra operadora que tem uma latência melhor. Então, eu utilizo isso bastante hoje aqui na rede para poder fazer essa otimização. E aqui a gente tem a distribuição da latência por serviço de internet, ao longo do tempo. Né? Em cima aqui a gente tem de 0 a 10 milissegundos, o azul mais escuro. Depois o azulzinho mais claro de 10 a 20 milissegundos. E assim sucessivamente até os serviços maiores de 100 milissegundos. São esses que estão acima. E a gente consegue depois identificar qual serviço é esse e manipular e empurrar esse tráfego, vamos dizer assim, né? Empurrar esse tráfego para o servidor que esteja mais próximo e reduzir esse problema de latência alta. Aqui são o consumo por serviço de acordo com o usuário, né? No caso, os principais usuários da rede por volume. Então, a gente tem quais os IPs, quais os usuários da rede consomem mais algum tipo de conteúdo. A gente pode filtrar de acordo com o usuário que mais consome YouTube, que mais consome Netflix. Se está tendo muito problema de retransmissão com o Netflix, com o YouTube, com Facebook. Então, a gente consegue identificar o perfil de uso de cada usuário individualmente. O uso total da banda, né, de acordo com o tráfego. Então, a gente tem o download máximo, a média, né, de download máximo e de upload também. A máxima velocidade que chegou do tráfego, esse gráfico, a gente tem ele individualmente também por cada usuário. Tá? O que cada usuário teve de retransmissão, o que cada usuário teve de latência, o pico mais alto de latência, quanto de banda aquele usuário consumiu, né, durante o período de um dia, de 3 dias, de uma semana, qual foi o pico máximo que ele chegou. Se ele está o tempo todo trabalhando ali no limite dele, é uma indicação de que você pode ligar para o usuário depois e falar, estou vendo que você está consumindo muita banda, você não quer fazer um aumento de plano, contratar mais link. Então, até comercialmente pode ser utilizado essas informações para poder aumentar o recurso, né, do provedor, para poder aumentar o ticket do provedor. Quando a gente consegue ter essa informação bem detalhada, a gente pode usar ela para várias finalidades. E o sistema eu não utilizo, porque eu preciso fazer uma análise um pouco mais detalhada na rede, mas
o sistema também conta com uma análise e detecção de DOS. Tá? Ele não faz a mitigação, mas ele te dá a informação para você poder tomar as providências. Ele consegue identificar possíveis ataques de DOS e isso pode te ajudar a tomar certas providências para resolver o problema. E o case de sucesso do uso do DPI, a visibilidade dos serviços, né, de tráfego da rede, do uso de banda do cliente, latência e retransmissões. As referências que a Biquant tem de utilização e casos de sucesso aí com operadoras fora do Brasil, e vamos ter muitas ainda pelo Brasil afora, com certeza. Eu acho que pela qualidade do sistema, a gente vai ter um sucesso muito grande aí no Brasil. Os provedores vão gostar muito da solução. Eu acho que vai ser muito bem aceita. Eu, pelo menos, tive uma experiência muito boa. E finalizando, a Biquant está presente em mais de 400 redes espalhadas aí pela América do Norte, América Latina e Europa. A implantação é muito simples, tá? Simplesmente você precisa de um servidor, a imagem .iso é enviada, você gera grava aquela imagem num pendrive, faz a instalação, basicamente avançar e finalizar. A configuração não tem estresse nenhum, é bem rápida, e a ampliação, a instalação do equipamento, né, a ativação dele pode ser feita na rede, sem derrubar a rede, sem parar o tráfego de nada. Daquela forma, como eu falei, a gente pode fazer uma sessão BGP ou SPF, eu recomendo mais, por ser uma convergência mais rápida, né, para conseguir direcionar o fluxo, identificar a queda e direcionar o fluxo para o backup de forma mais rápida. Ela pode ser feita em paralelo, então não tem nenhum tipo de paralisação de tráfego, não precisa ser feito fora de horário. A instalação é bem tranquila. E qualquer dúvida também a gente está aqui para esclarecer, para poder ajudar e no que for preciso, né, no que for necessário. A gente tem aqui uma planilha mostrando de acordo com o tráfego de cada rede o hardware que é o indicado, né, para cada tipo, para cada volume de tráfego. Então, para 10 GB, por exemplo, que é o que a gente tem aqui hoje, estamos usando uma máquina com capacidade para 20. A gente tem 10, mas estamos usando a máquina com capacidade para 20, justamente visando a ampliação futura. Então, se eventualmente o provedor for colocar o sistema para rodar, é bom que ele já tenha dimensionado por quanto tempo ele vai ficar com aquela máquina e a capacidade de tráfego que ele tem. Então, o hardware já tem que ficar dimensionado para não precisar mexer nele no futuro. Apesar de que a ativação dele na rede não causa nenhum tipo de paralisação na rede, de queda nem nada, mas quanto menos, quem é gestor de rede aí sabe, quanto menos a gente tiver intervenção física na rede, melhor. Então, por mais que a gente ache que não vai ter nenhum tipo de impacto, mas o usuário ele sempre acha alguma coisa, né? Então, eu pelo menos tenho essa filosofia de quanto menos eu intervir na rede ativa, na rede funcionando, melhor. A não ser que seja para fazer melhorias, né? O sistema ele possui uma avaliação de 15 dias, gratuita. Durante essa avaliação, ele é completamente funcional. Você tem todo o apoio da equipe técnica, para poder configurar tudo, fazer os testes, tirar dúvidas, saber como que o sistema realmente funciona. Se ficou alguma dúvida que não foi passada, alguma pergunta, vocês podem deixar no chat ali que a gente vai respondendo.
conforme a gente for recebendo ali as dúvidas de vocês, as perguntas. A licença, ela pode ser mensal ou ela pode ser vitalícia. Então, quem tiver o interesse de adquirir o sistema e tiver a licença vitalícia, né, quiser comprar a licença vitalícia, não quero pagar mais mensalidade, eu quero comprar a licença e quero utilizar ele sem mensalidade. A gente tem a licença vitalícia para isso. E a atualização da capacidade da licença vai de acordo com a quantidade de tráfego que vai sendo utilizada na rede. Quem tiver, por exemplo, a licença mensal e por algum motivo, esqueci de pagar a mensalidade, venceu a mensalidade, a gente não faz igual alguns sistemas similares aí fazem. O fluxo continua, o tráfego não é interrompido, o provedor pode ficar tranquilo que não vai ser, venceu a licença, o sistema vai barrar o tráfego do cliente. Não vai barrar, ele simplesmente vai parar a otimização, mas o tráfego vai continuar normalmente sem problema nenhum. Tá? Então não precisa ficar preocupado, vou colocar o servidor aqui e se futuramente eu esquecer de pagar a licença ou tiver algum tipo de problema, o servidor não vai interromper o tráfego da rede. Tá? Isso aí não, foi uma dúvida que me perguntaram há uns dias atrás e eu falei, pode ficar tranquilo, pode colocar o sistema para testar na rede. Com certeza vocês vão ficar satisfeitos com o resultado e o sistema não vai deixar nada a desejar relacionado à qualidade. Aqui abaixo a gente tem os contatos. Quem quiser entrar em contato para tirar dúvidas, orçamento sobre o fluxo o uso do Biquant na rede, sobre a capacidade de tráfego de vocês, a gente está à disposição. Esse número de telefone meu que tem aqui embaixo também é o WhatsApp. Então, quem quiser me chamar no WhatsApp para tirar dúvidas, eu estou disponível. Eu não vou falar que é 24 horas por dia, mas a gente precisa descansar de vez em quando. Mas os gestores de rede aí sabem que a gente trabalha quase que 24 horas, né? Quase que full time. O Rodrigo também está à disposição, o Rodrigo Salles. Esse número dele também é o WhatsApp. Tá? Então, a gente está aí disponível para o que vocês precisarem. Eu acho que o Inigo quer dar algumas palavras ali, né, para concluir. Sim, obrigado, Denis, pelo tempo, pela apresentação. Acho que temos finalizado mais de uma hora. Temos algumas perguntas, mas acho que meio que vamos responder diretamente às pessoas que têm essas perguntas depois do webinar. É só les encorajar para fazer a prova. Temos agora também condições especiais para lançamento do produto no Brasil. Então, temos uma oferta de lançamento que podemos falar com a equipa comercial. Vamos contatar com as pessoas interessadas para tentar fazer as provas. Com isso, acho que temos finalizado o webinar. Então, obrigado. Só uma consideração, amigo. Sim. A gente tem para os provedores que realmente querem fazer o teste e tudo mais, não sei se a gente poderia oferecer, no caso, um servidor incomodado para o cliente. Né? Os provedores que querem fazer o teste, mas não têm o servidor, porque também não valeria muito a pena o cliente comprar um servidor para testar o sistema. Então, a gente tem essa possibilidade de enviar para o provedor o servidor já configurado como teste. Né? É feito tudo certinho, a gente faz a nota de envio, tem o contrato de empréstimo, né, vamos dizer assim, do servidor, para que o cliente não fique com necessidade. Mas eu vou ter que comprar, talvez não tenha um hardware para isso, vou ter que comprar um servidor para fazer o teste. Né? A gente tem essa facilidade justamente pela confiança, né, que a Biquant tem com o usuário. Eu acho que a responsabilidade, né, a relação de confiança que a gente tem com
por causa da certeza de que o sistema realmente é bom, né, a gente tem essa possibilidade de enviar o sistema, o servidor já com o sistema instalado para o usuário, para ele poder fazer um teste. Claro que isso vai passar por uma análise, uma aprovação, né, para a gente poder fazer dessa forma. Mas existe também essa possibilidade. É verdade. Obrigado, Denis. Sim. Isso também é uma das coisas que podemos oferecer aos ISPs interessados no Brasil. Então, vamos finalizar. O webinar ficará no YouTube, no nosso canal do YouTube. As pessoas interessadas podem nos contactar para continuar a relação e fazer o teste. Ótimo. Obrigado, Denis, pelo tempo. A todos. Eu que agradeço. Peço desculpas aí se eu me enrolei com alguma coisa. Sim. Não, eu acho que você tem um dia complicado. Sim. Normal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.